Você já parou para pensar que talvez o que te ensinaram sobre o dízimo não seja toda a verdade? E se eu te dissesse que o maior pecado relacionado ao dízimo não é o de quem não entrega, mas sim o pecado escondido e silencioso de quem o ensina de forma distorcida? Mas antes de mergulharmos fundo nesta verdade, eu preciso te fazer um convite. Se você já se sentiu ferido, confuso ou pressionado por este tema, se o seu coração já se apertou ao ouvir uma pregação sobre ofertas, escreva aqui nos comentários: eu preciso ouvir isso. E eu te peço, fique comigo até o final, porque a liberdade que vamos descobrir juntos hoje tem o poder de transformar completamente a sua caminhada. Agora, escute com muita atenção, pois o que vou dizer é fundamental. O dízimo, em sua essência, não é pecado. O pecado é a corrupção do que Deus santificou. O pecado está nas igrejas que transformaram o altar em um mercado e nos líderes que ousaram vender promessas divinas, como se nosso Deus fosse um caixa eletrônico pronto para dispensar bênçãos mediante o depósito correto. Eles pegaram o que deveria ser um ato de amor e o transformaram em uma transação comercial, deixando um rastro de dor em seu caminho. Por causa dessa distorção, muitos crentes sinceros hoje carregam feridas profundas. Eles não rejeitam a Deus nem a sua palavra. Eles rejeitam a manipulação. Carregam na alma as cicatrizes de palavras duras, de cobranças disfarçadas de fé e de promessas vazias que os fizeram sentir explorados e envergonhados justamente no lugar onde deveriam encontrar acolhimento. É por isso que estamos aqui hoje. O objetivo desta mensagem é arrancar as máscaras, expor a verdade e, acima de tudo, trazer cura. Chegou a hora de libertar a sua consciência do fardo da culpa e do medo. Hoje vamos redescobrir juntos o que Deus realmente espera de um coração que o ama, purificando o dízimo para que ele volte a ser o que nunca deveria ter deixado de ser: um ato transbordante de gratidão, uma declaração de confiança e uma resposta de um coração que verdadeiramente ama. Prepare sua alma, porque a verdade liberta. Há pessoas que não conseguem mais ouvir a palavra dízimo sem que o coração se feche a alma. Se retrai o peito, se aperta, e a memória traz de volta cenas amargas, palavras manipuladoras, promessas vazias, cobranças mascaradas de fé. Elas não rejeitam a Deus. Elas não se rebelam contra a palavra. Elas apenas carregam feridas que foram abertas por mãos que se diziam espirituais, mas que no fundo agiam com interesse, ambição e ganância. Há crentes sinceros que se ajoelharam diante do altar e ofereceram tudo o que tinham, não por vaidade, mas por amor. E, no entanto, foram explorados, envergonhados, acusados de falta de fé quando não podiam dar mais. É preciso dizer com clareza e coragem: o problema não é o dízimo, é o que muitos fizeram dele. Há líderes que inverteram a lógica do reino, transformaram o que era entrega voluntária em obrigação imposta, o que era devoção se tornou chantagem. O altar virou vitrine de números e os envelopes foram usados como medidores de fé. Pastores passaram a medir a espiritualidade de seus membros pela quantia depositada e não pela santidade vivida. Quantos corações sangraram em silêncio por ouvirem que quem não dá o dízimo está roubando a Deus
Mesmo quando mal tinham o que comer, a verdade precisa ser revelada. Em Malaquias 1, versículo 10, Deus rejeita as ofertas dos sacerdotes corrompidos, dizendo: quem dera entre vós houvesse até um que fechasse as portas do templo, para que não acendesseis em vão o fogo do meu altar. Não era a oferta que Deus rejeitava, mas o espírito por trás dela. E em Jeremias 7, versículo 11, o Senhor clama com dor: será, pois, esta casa, que se chama pelo meu nome, um covil de salteadores aos vossos olhos? Deus via o que estava por trás da religiosidade aparente, um sistema de exploração e corrupção do sagrado. Muitos ainda hoje vestem o nome de pastor, mas vivem como os cambistas do templo, aqueles que Jesus expulsou com autoridade. Eles se aproveitam da ignorância do povo, da simplicidade da fé e do desespero das dores humanas para arrancar o pouco que resta do bolso e da alma. Dizem que Deus só age se houver sacrifício financeiro, mas omitem que o maior sacrifício exigido por Deus é um coração quebrantado, arrependido, consagrado, não uma nota de dinheiro no altar. E quando o povo se cansa, quando alguém levanta os olhos e pergunta: mas isso está certo? Esses líderes não respondem com a Bíblia, respondem com medo, com intimidação, com promessas de maldição. Dizem que o gafanhoto vai entrar na casa de quem não entregar o dízimo fiel. Dizem que a enfermidade vai bater à porta, que a porta de emprego vai se fechar. Criam uma teologia baseada no terror, não na graça. Constroem uma doutrina de dízimo que mais parece um instrumento de tortura psicológica do que um chamado à fidelidade a Deus. Antes de começar, deixe um comentário com o número 1 se você ama conteúdos que edificam. Isso não é evangelho. Isso é distorção. Isso é abuso espiritual. E é por isso que, para muitos, o dízimo se tornou uma ferida, não por causa da palavra, mas por causa da má aplicação dela, não por causa do Espírito Santo, mas por causa de líderes que agiram com um espírito oposto ao de Cristo. A dor é real, a decepção é profunda, e Deus não ignora o choro silencioso de quem foi machucado em seu nome, em seu. Mas aqui está a esperança. O Senhor conhece cada coração. Ele sabe quando a oferta foi dada com sinceridade. Ele vê quando o crente foi enganado. E ele não despreza aquele que deseja andar na verdade, mesmo depois de ter sido ferido pela mentira. O próprio Jesus, quando viu a viúva pobre lançando 2 pequenas moedas no gasofilácio, não a repreendeu, não exigiu mais, não usou sua necessidade como argumento para uma campanha. Ele viu o coração dela e disse: ela deu mais do que todos. Em Marcos 12, versículo 43, está escrito: e chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva, sendo pobre, deu mais do que todos os que deitavam no gasofilácio. É hora de libertar a consciência. O dízimo, por si só, não é e nunca foi pecado. O que é pecado é usar o nome de Deus para exigir aquilo que ele não impôs, ou para corromper aquilo que ele santificou. O pecado está no púlpito, que se tornou balcão de negócios, no sermão, que virou estratégia de arrecadação, no pastor, que trocou o cuidado das ovelhas pelo controle do bolso delas. Há um silêncio nas igrejas que precisa ser quebrado, um silêncio cúmplice que finge não ver. Mas Deus vê, e Ele está chamando seu povo de volta à luz, não para abolir o dízimo,
mas para purificá-lo, para que ele volte a ser o que deveria ser: um ato de gratidão, de confiança, de entrega, e não uma fonte de medo ou culpa. A alma que foi ferida precisa ouvir isso. Deus não se alegra com ofertas arrancadas sob pressão. Ele se alegra com a verdade no íntimo. O altar que agrada a Deus é o coração contrito, e a oferta que ele recebe é aquela que nasce da fé e do amor. Se você já foi manipulado, enganado, explorado, saiba isso. Não passou despercebido diante do Senhor. A justiça dele não falha, e o consolo dele não tarda. Há um tempo determinado para toda a cura, e há um chamado silencioso vindo do céu, que cada oferta volte a ser semente não imposto, que cada altar volte a ser lugar de adoração, não de cobrança, que cada líder volte a ser servo, não comerciante, e que cada crente volte a dar, não porque foi ameaçado, mas porque entendeu. Dízimo é bíblico do coração de Deus ao altar do povo. O dízimo não nasceu de uma imposição legal, não surgiu em uma lista de regras levíticas, nem foi ideia de um sistema religioso. Ele nasceu antes da lei, antes do tabernáculo, antes de qualquer templo de pedra. Quando Abraão, ainda chamado Abrão, voltou de uma batalha e encontrou Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, ele entregou o dízimo de tudo o que havia conquistado. Em Gênesis 14, versículo 20, lemos: "E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos." E deu-lhe o dízimo de tudo. Ele fez isso sem que ninguém lhe exigisse, sem mandamento, sem temor de maldição. Ele deu porque reconheceu que aquilo que tinha não vinha da força do seu braço, mas da mão de Deus. O ato de Abraão não foi um gesto isolado, foi uma resposta espiritual à presença de alguém que representava o Deus eterno. Abraão viu em Melquisedeque algo que apontava para o que viria um sacerdócio superior, eterno, perfeito. E por isso entregou. A Bíblia não registra sermão, cobrança ou barganha, só a reverência, gratidão e honra. Esse é o espírito do verdadeiro dízimo, reconhecer que tudo vem do Senhor e que devolver uma parte é um ato de humildade e fé. Mais tarde, na época da lei, Deus estabeleceu o dízimo como uma prática ordenada para o povo de Israel. Em Levítico 27, versículo 30, lemos: "Também todos os dízimos da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, pertencem ao Senhor. São consagrados ao Senhor." A palavra é clara: pertencem a Deus, não aos homens. O dízimo não era apenas um apoio financeiro para os levitas que serviam no templo e não possuíam herança, mas também uma maneira de manter viva a consciência de que tudo o que o povo possuía era dom de Deus. Há quem diga que o dízimo era apenas uma obrigação da antiga aliança e que no tempo da graça não há mais necessidade de tal prática. Mas isso é uma meia-verdade, e meias-verdades são o solo fértil para os piores enganos espirituais. Em Mateus 23, versículo 23, Jesus repreende os fariseus, dizendo: "Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas." Ele não os acusa de dizimar
Ele os acusa de serem frios legalistas vazios. A correção de Jesus não foi contra o dízimo, mas contra a religiosidade que separa a oferta do caráter. Se este vídeo tocar seu coração, clique no like e compartilhe com quem precisa ouvir. O que Cristo deseja é coerência, dar sim, mas com amor. Ofertar sim, mas com justiça. Contribuir sim, mas com pureza de coração. O dízimo não foi anulado. O que foi anulado foi o espírito hipócrita de quem usa a prática exterior para esconder a podridão interior. O problema nunca esteve no dízimo, o problema sempre foi no coração de quem entrega e no coração de quem administra. Dizimar com o espírito errado é tão inútil quanto não dizimar. Quando se transforma o dízimo em moeda de troca, perde-se o valor espiritual. Quando se entrega esperando algo em troca, não há fé, há comércio. Quando se entrega por medo, não há amor, há escravidão. E quando se entrega para aparecer, não há humildade, há vaidade. Mas quando o coração entende tudo, muda, porque o dízimo passa a ser um símbolo visível de uma fé invisível. Passa a ser uma disciplina que fortalece a confiança. Passa a ser um ato que quebra o poder do egoísmo, que rompe o domínio da avareza, que declara ao mundo espiritual: minha esperança não está no dinheiro. Minha fonte é o Senhor. Em Provérbios 3, versículos 9 e 10, a Escritura ensina: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Não há aqui promessa de enriquecimento, há um convite à honra, há uma ligação direta entre a forma como lidamos com nossos bens e a forma como expressamos reverência. E mais, há uma promessa de provisão, não de luxo. O dízimo, quando dado com sinceridade, não é um investimento terreno, é um sinal de dependência divina. Esse princípio se aplica também à nova aliança. Os primeiros cristãos, ao entenderem o Evangelho, foram além do dízimo. Eles vendiam propriedades, repartiam com os necessitados, sustentavam os missionários e mantinham a comunidade viva. A generosidade não desapareceu com a cruz, ela foi aprofundada. E aquele que ama Deus não busca desculpas para dar menos, mas motivos para dar com mais fé, com mais alegria, com mais entrega. O argumento de que estamos na graça e por isso não precisamos dizimar, na maioria das vezes, não nasce da revelação da liberdade, mas do disfarce da resistência. Não se trata de compulsão, mas também não pode ser tratado com desprezo. O coração regenerado sabe que tudo é do Senhor e que a entrega não diminui. Ela se torna mais consciente, mais voluntária, mais frutífera. Há algo poderoso em saber que Deus não nos obriga, mas nos chama, que Ele não impõe, mas propõe, que Ele não exige por força, mas espera por amor. E essa espera é o espaço sagrado da fé, é ali que o verdadeiro adorador se revela, não no grito, não na vitrine, não no temor, mas na obediência silenciosa, fiel e constante. O dízimo é bíblico, sim, mas precisa ser compreendido com o coração renovado, não como um mandamento seco, mas como um convite vivo, não como um ritual religioso,
mas como uma expressão de honra, de entrega, de confiança. Ele começou no coração de um homem que viu a grandeza de Deus e deve permanecer como um reflexo do nosso reconhecimento de que tudo o que temos pertence a Ele. Esse entendimento cura, restaura, traz reverência, faz com que a oferta volte a ser uma ponte entre o céu e a terra. E quando isso acontece, o ato de dizimar deixa de ser peso e passa a ser privilégio, porque quem entende não recua. E quem confia não calcula, apenas entrega. A propósito de Deus, porque Ele nos chama a dizimar, Deus nunca instituiu o dízimo como uma simples obrigação administrativa. Seu propósito sempre foi mais profundo, mais espiritual, mais transformador do que a maioria das pessoas imagina. O dízimo na mente divina é um instrumento de adoração, uma forma de discipulado e uma ponte entre a fé e a justiça. Não se trata de financiar instituições religiosas, mas de sustentar a missão viva de Deus no meio do seu povo. Não é uma taxa, é um testemunho. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Ao longo das Escrituras, fica evidente que o propósito do dízimo é tanto espiritual quanto prático. Deus não separa uma coisa da outra. Em Deuteronômio 14, versículos 28 e 29, o Senhor instrui o povo a guardar o dízimo a cada 3 anos, para que os levitas, que não tinham herança, e também os estrangeiros, os órfãos e as viúvas tivessem o que comer e se alegrassem na presença de Deus. Ou seja, o dízimo era parte da estrutura de cuidado e compaixão do povo de Deus. Era uma forma de sustento para os servos do templo, sim, mas também uma provisão para os vulneráveis, os esquecidos, os marginalizados. Esse modelo revela algo essencial. Deus jamais pensou o dízimo como algo voltado apenas para dentro do templo. Ele o projetou como algo que alcança os que estão fora, os pobres, os feridos, os desamparados. E isso ainda é válido hoje. A igreja que compreende esse princípio não usa o dízimo para construir impérios pessoais ou estruturas opulentas, mas sim para manter viva a chama do Evangelho e estender a mão a quem precisa. Por isso, quando dizimamos, não estamos apenas sustentando um sistema, estamos mantendo viva a missão. O dízimo alimenta a pregação, sustenta os que servem, envia missionários, sustenta programas sociais, abriga famílias, cura feridos e mostra na prática o amor de Cristo. Ele se torna uma resposta de gratidão que ultrapassa os muros da igreja e toca a vida de quem nunca pisou dentro dela. Há algo profundo no ato de entregar a Deus o primeiro e o melhor. Ele nos chama a isso não porque precise, mas porque nós precisamos aprender a confiar. Em um mundo onde tudo nos empurra para acumular, guardar, reter o dízimo, nos convida a entregar. E essa entrega mexe com o coração. Ela nos obriga a olhar para além de nós mesmos, nos faz lembrar que o que temos é provisório, mas o que semeamos no reino é eterno. Dizimar é treinar a alma na dependência, é uma disciplina que combate o orgulho e a ilusão de autossuficiência, é um ato que declara em silêncio que Deus é quem nos sustenta, não o salário, não a aposentadoria,
não o negócio, não a conta bancária. E ao fazer isso, o coração se alinha com o céu. Não se trata de mágica, mas de maturidade espiritual. Muitos querem servir a Deus com os lábios, mas se recusam a servi-lo com as mãos. Querem que Deus abra portas, mas mantêm os punhos fechados. Querem que Ele os sustente, mas se recusam a sustentar a obra. Há incoerência nisso, e essa incoerência não se resolve com pregação emocional, mas com entendimento bíblico e obediência voluntária. Quando entendemos o propósito de Deus no dízimo, o peso desaparece porque damos não por medo, mas por visão. Damos não para barganhar, mas porque fomos transformados. E quanto mais damos, mais vemos o reino avançar. A igreja cumpre sua missão. O necessitado é amparado. O órfão encontra abrigo. A viúva tem pão. O estrangeiro encontra consolo. Tudo isso começa com a fidelidade de corações dispostos. Igrejas sérias, comprometidas com a verdade, existem e elas fazem exatamente isso. Usam os dízimos com responsabilidade, com temor, com zelo, investem em evangelismo, em discipulado, em socorro humanitário. Sustentam projetos educacionais, casas de reabilitação, programas de recuperação, mantêm vivos os ministérios que levam esperança a lugares onde o governo não chega, onde a sociedade se cala, onde só a igreja pode alcançar. O dízimo, nesse contexto, é como o azeite da viúva, parece pouco, mas nas mãos de Deus nunca falta. E o que dizer da transformação interior que acontece na vida daquele que entrega? Há algo poderoso em abrir mão de parte daquilo que é seu, não por obrigação, mas por fé. O coração que aprende a dar, aprende também a confiar, a descansar, a crer. O dízimo se torna um lembrete constante de que a nossa fonte não é a terra, é o céu. E isso muda a forma como enfrentamos crises, como vemos as dificuldades, como reagimos diante das incertezas. Essa confiança traz liberdade, porque o apego ao dinheiro aprisiona, mas a entrega liberta. O dízimo não é um peso, é um testemunho silencioso de que Cristo reina sobre a vida daquele que dá. Ele reina sobre suas finanças, sobre seus medos, sobre suas decisões. É por isso que Deus nos chama a dizimar, não para enriquecer a igreja, mas para libertar o coração do cristão. O maior inimigo da generosidade não é a falta de recursos, é a falta de confiança. Há quem tenha muito e não doa nada, e há quem tenha pouco e ainda assim seja generoso, porque a verdadeira entrega não vem da carteira, vem da convicção. E quando a convicção é forte, o dízimo deixa de ser cálculo e passa a ser consagração. O propósito de Deus é claro: que seu povo seja conhecido por sua fé e sua generosidade. Que onde houver uma necessidade, haja também um servo fiel. Que onde houver carência, haja provisão. Que onde houver um ministério verdadeiro, haja sustento constante. O dízimo é parte dessa engrenagem divina que mantém o reino em movimento. Nada que entregamos a Deus é em vão. Nenhuma semente, por menor que pareça, passa despercebida. Quando ofertamos com sinceridade, estamos nos unindo a algo maior do que nós, o mover eterno de Deus sobre a terra. Isso por si só basta como motivo para dizimar com alegria, com reverência, com propósito
e com fé. Assista até o final. Tem uma surpresa especial esperando por você. Quando o altar se corrompe, nem todo altar que carrega o nome de Deus carrega também a presença dele. Nem todo púlpito é puro, nem toda voz que clama por ofertas o faz em obediência ao Espírito. Há altares que foram levantados com intenções distorcidas. Altares onde o nome de Jesus é usado como fachada, onde o Evangelho é misturado com o comércio, onde o sagrado é vendido em parcelas, e o que deveria ser uma casa de oração se transforma em um lugar de exploração, onde as ovelhas são levadas a confundir fé com transação. A palavra de Deus nunca foi silenciosa diante desse tipo de corrupção. Em 2 Pedro 2, versículos 1 a 3, o apóstolo faz um alerta duro e direto. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias destruidoras e, negando o Senhor que os resgatou, trarão sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais, já de largo tempo, não será tardia a condenação e a sua perdição não dormida. Pedro não fala de erros teológicos inocentes. Ele fala de ganância, de manipulação de líderes que, em nome de Deus, fazem do povo um meio de lucro. Esse tipo de atitude não apenas fere a imagem da igreja, mas desfigura o caráter do próprio Deus diante dos olhos do mundo. Quando o dízimo é usado como instrumento de extorsão emocional, quando se promete cura em troca de grandes valores, quando se diz que quem dá 1000 recebe 1000 vezes mais a fé, se contamina com o espírito do mercado e o altar, que deveria ser um lugar de consagração, se torna um balcão de negócios. É preciso ter coragem para reconhecer que esse tipo de prática existe e, mais ainda, que ela é pecado. Pecado contra Deus, contra o povo, contra a santidade do ministério. Líderes que agem assim não são apenas mal orientados, são lobos vestidos de ovelhas, como Jesus descreveu. Sabem o que fazem, conhecem a fraqueza das pessoas, usam o desespero como moeda e aproveitam da simplicidade dos fiéis para levantar impérios que têm aparência de santidade, mas estão podres por dentro. O evangelho mercenário cresce onde há ignorância da palavra e ausência de vigilância espiritual. Ele promete bênçãos, como se fossem produtos de catálogo, troca a cruz por slogans de marketing. Troca a oração pela superstição. Troca a dependência do espírito por campanhas montadas para gerar lucros. Essa distorção é mais do que um problema ético. É uma afronta ao próprio Cristo, que deu a vida sem cobrar, que serviu, sem exigir aplausos, que se entregou, sem esperar retorno financeiro. Mas o fato de existirem líderes corrompidos não anula a verdade do Evangelho. O erro de alguns não deve ser motivo para que outros desistam da fé. É justamente aqui que muitos se perdem decepcionados com pastores gananciosos, abandonam a igreja por completo. Traumatizados pelas mentiras que ouviram, fecham o coração para toda e qualquer verdade. Mas Deus não deixou de ser Deus porque alguém usou seu nome de forma errada
e a Igreja de Cristo continua viva, santa e operante, mesmo em meio aos escândalos. A palavra nos orienta a discernir, a examinar, a testar os espíritos. Não somos chamados a sermos cegos, mas sim vigilantes. O verdadeiro cristão não desiste da oferta fiel por causa da infidelidade alheia. Ele procura um solo fértil, uma liderança transparente, uma comunidade comprometida com a palavra. Igrejas sérias existem. Pastores honestos existem e são, nesses lugares, que o dízimo cumpre seu propósito mais elevado. A prestação de contas é um dever do ministério. A transparência é um reflexo da luz de Cristo e o zelo pelas almas deve ser maior do que qualquer projeto estrutural. Quando uma igreja teme a Deus de verdade, cada centavo recebido é tratado com temor, com sabedoria e com responsabilidade. Não há luxo desnecessário, não há gastos obscuros, não há enriquecimento disfarçado de bênção. Se há algo que precisa ser restaurado em nossos dias, é a confiança na integridade espiritual. Porque muitos não deixaram de crer em Deus. Deixaram de crer nos homens que falam em nome dele. Mas esse cansaço não pode calar a verdade. Porque se a corrupção no altar gera desilusão, a pureza no altar gera restauração. Quando uma igreja volta a viver o Evangelho em sua essência, quando os líderes servem, ao invés de explorar, quando o dinheiro é tratado como instrumento e não como ídolo, o povo volta a confiar, a ofertar, a participar com alegria. É o chamado voltar ao altar puro, não ao altar do espetáculo, mas ao altar do sacrifício verdadeiro. Não ao altar do enriquecimento, mas ao altar da obediência, onde o dízimo é entregue como parte de uma vida consagrada e não como uma moeda para obter favores divinos. Onde o líder é servo e não senhor. Onde o povo é edificado e não explorado. Onde a glória é de Deus e não de instituições. A resposta não está no abandono, mas na escolha consciente, na busca por igrejas que prestem contas, que priorizem o ensino bíblico, que tenham liderança acessível, que estejam envolvidas em ações sociais reais, que respeitem o sacrifício de quem oferta. O povo de Deus tem o direito de saber para onde vai o recurso que entrega com fé, e os líderes têm a obrigação de zelar por cada centavo com temor e honestidade. Não se trata de levantar suspeitas sobre todos. Trata-se de levantar a bandeira da verdade, de proclamar que o Evangelho não está à venda, que o nome de Jesus não é um produto, que a fé não é instrumento de lucro, que o altar deve ser santo e que aqueles que usam a palavra para se enriquecer às custas do povo terão de prestar contas ao justo juiz. Há um juízo reservado para os que transformam a fé em comércio, mas há também uma esperança para quem deseja viver a fé com pureza. Quer mais reflexões como esta? Ative o sininho e junte-se à nossa comunidade. Que cada um examine sua casa espiritual, que observe os frutos, a coerência, o testemunho e que, ao encontrar uma igreja fiel, não retenha sua entrega por medo do passado, mas entregue com confiança, com discernimento
e com o coração em paz, porque onde há verdade, o dízimo não é exploração, é expressão de adoração. Não é o valor que move o coração de Deus, não é a quantidade da oferta que atrai o olhar divino, é o espírito com que se entrega, é o que acontece dentro do coração. No momento em que as mãos se abrem, é o gesto interior silencioso, muitas vezes invisível aos olhos humanos, que determina se a oferta é aceita no céu. Em 2 Coríntios 9, versículo 7, está escrito: cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Não há obrigatoriedade nessa orientação, há liberdade e há uma verdade espiritual profunda. Deus não está pedindo teu dinheiro. Ele está observando o teu coração. O dízimo, quando compreendido da maneira correta, não é um peso que se carrega, é uma libertação que se vive, porque o dinheiro, por sua própria natureza, tende a aprisionar. Ele gera ansiedade, controle, apego, medo da escassez. Mas a entrega feita com fé, com sinceridade, com confiança, rompe essas amarras. Quando alguém entrega a Deus aquilo que poderia guardar, está dizendo com atitudes o que muitos apenas dizem com palavras. Senhor, Tu és minha fonte, eu confio em Ti, mais do que na segurança do que possuo. Há uma liberdade invisível que nasce dessa entrega, liberdade do controle, liberdade da avareza, liberdade do medo. O cristão que aprende a dar com o coração descobre que o dinheiro nunca foi o verdadeiro problema. O problema sempre foi o domínio que ele exercia sobre a alma. Quando o dízimo é ofertado com compreensão espiritual, ele deixa de ser um número e passa a ser uma declaração, uma confissão silenciosa de que Deus tem a primazia. Pessoas simples, sem grandes posses, já experimentaram essa realidade de forma marcante. Há histórias nas Escrituras e nos dias atuais de gente comum que ofertou pouco, mas fez muito no céu. Jesus estava no templo quando viu uma viúva colocar 2 pequenas moedas no gasofilácio e disse algo que ninguém esperava. Esta viúva pobre deu mais do que todos. Em Marcos 12, versículo 43, lemos: E chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta viúva, sendo pobre, deu mais do que todos os que deitavam no gasofilácio. Ela não deu em valor absoluto, mas deu tudo o que tinha. Não para impressionar, não para barganhar. Ela entregou em silêncio, com reverência, com fé. E Jesus viu, porque o céu sempre vê quando a oferta nasce de um coração rendido. Na prática, isso significa que ninguém está excluído da bênção de dizimar. Não importa se a quantia é pequena, Deus não mede como os homens medem. O que Ele vê é a motivação, a sinceridade, a entrega por trás do ato. Aquilo que para alguns seria insignificante pode ser uma oferta preciosa nas mãos de alguém que confia em Deus com tudo que tem. A viúva de Sarepta, por exemplo, estava prestes a morrer de fome com seu filho. E ainda assim, obedeceu à palavra do profeta Elias e preparou o pão com o pouco que tinha. Em 1 Reis 17, versículo 15, está escrito: E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias.
e o azeite e a farinha não acabaram. Porque quando a fé se manifesta em obediência à provisão de Deus, se manifesta com fidelidade. A lógica do reino não é dar para receber, não é doar com o desejo de retorno. É o oposto. É dar porque já se recebeu. Dar porque já se entende quem Deus é, porque já se experimentou o seu cuidado, porque a alma já foi marcada por sua bondade. O dízimo não deve ser uma tentativa de comprar milagres. Deus não está à venda e as bênçãos do céu não são conquistadas com notas de dinheiro, mas com vida consagrada, fé sincera e amor verdadeiro. Por isso, é necessário curar a motivação, porque muitos dizimaram durante anos, mas nunca experimentaram alegria, faziam por medo, por pressão, por rotina. Mas quando o coração é curado, quando a motivação é corrigida, o dízimo se transforma em algo glorioso. Não há mais angústia, nem dúvida, nem obrigação, há apenas paz. E essa paz é uma das maiores recompensas da entrega sincera, paz no coração, clareza espiritual, crescimento na confiança, disciplina que molda o caráter, desapego do materialismo. Estas são as bênçãos que acompanham o coração que oferta. Nem sempre são visíveis imediatamente. Nem sempre se traduzem em aumentos de salário ou portas abertas no mercado. Mas são reais, são profundas, são eternas. E não há como ignorar que muitas vezes a entrega fiel também atrai a provisão sobrenatural, não por mérito, mas por coerência espiritual. Aquele que cuida das coisas de Deus também será cuidado por Deus. Aquele que se dispõe a sustentar a missão não ficará desamparado em sua necessidade. Isso não é doutrina da prosperidade. Isso é princípio de fidelidade. Deus se agrada de quem caminha em aliança com Ele, e o dízimo, quando dado com fé, é parte dessa aliança prática. A motivação correta protege o coração, faz com que o cristão não se torne dependente de campanhas, de promessas humanas, de apelos emocionais. Ele entende: não dou para ser visto, dou porque vejo. Não dou por obrigação, dou porque compreendo. E essa maturidade espiritual transforma a maneira como se vive, como se trabalha, como se administra, como se sonha. Dar não empobrece. Dar não reduz. Dar no reino é plantar, e toda semente plantada com sinceridade, cedo ou tarde, produz fruto. Às vezes, o fruto vem na forma de paz em tempos difíceis, outras vezes como sabedoria para administrar o que se tem, e muitas vezes como recursos inesperados no momento certo. O que importa é que o coração fiel nunca será desamparado. Não se trata de uma fórmula, não se trata de controle, trata-se de confiança. Aquele que aprendeu a ofertar com o coração transformado já não se pergunta mais quanto devo dar, mas sim como posso honrar a Deus com tudo o que sou e tudo o que tenho. Essa pergunta muda tudo, porque mostra que o centro da vida não está mais nos recursos, mas na rendição. Essa é a beleza de um dízimo bem compreendido. Ele não pesa, ele liberta. Ele não oprime. Ele eleva. Ele não manipula. Ele fortalece. Ele se torna, de fato, uma semente espiritual, que frutifica em todas as áreas, não necessariamente com riquezas, mas com uma riqueza muito maior,
uma vida firmada na fé, guiada pela paz, sustentada pela confiança e moldada pela obediência. Há um sentido profundo no ato de dizimar que vai além da obediência individual ou da adoração pessoal. Quando o dízimo é entregue com sinceridade e administrado com sabedoria, ele se transforma em uma ferramenta viva de misericórdia. Aquilo que sai das mãos de um coração generoso pode chegar, sem que ele perceba, às mãos de alguém que estava prestes a desistir. Uma oferta lançada com fé no altar pode se tornar, em outra ponta, um prato de comida, uma cama em um abrigo, um remédio para quem não tinha mais forças. E é nesse ponto que o dízimo revela seu poder coletivo, seu impacto social e sua essência cristã. Há igrejas que vivem esse chamado com fidelidade admirável. Igrejas que não acumulam tesouros para si, mas redistribuem os recursos para alcançar os esquecidos da sociedade. Igrejas que mantêm cozinhas comunitárias que alimentam famílias inteiras todos os dias com os recursos que vêm dos dízimos entregues por fiéis que talvez nunca conhecerão pessoalmente os beneficiados e, mesmo assim, estão ligados por uma corrente invisível, um elo espiritual que une o doador ao necessitado numa mesma missão de amor. É nesse espírito que entendemos o que está escrito em 2 Coríntios 8, versículos 1 a 15, mas especialmente nos versículos 14 e 15. Mas que neste tempo presente a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a abundância dos outros supra a vossa necessidade, e assim haja igualdade, como está escrito. O que muito colheu, não teve demais, e o que pouco colheu, não teve falta. Paulo está falando de equilíbrio, de comunhão prática, de um corpo unido pela graça. A ideia é simples, mas poderosa. Quando há amor verdadeiro, o que sobra de um cobre o que falta ao outro. O dízimo, nesse contexto, deixa de ser apenas uma devolução a Deus. Ele se torna um meio pelo qual a justiça de Deus se manifesta na terra. E a justiça do Senhor não é fria nem distante. Ela se revela com gestos concretos de compaixão, com pão dado ao faminto, com cuidado à viúva, com abrigo ao órfão, com dignidade ao marginalizado. Quando uma igreja entende isso, ela se torna mais do que uma instituição. Ela se torna um refúgio, um lugar onde a graça se materializa em atitudes e onde o amor deixa de ser discurso para se tornar socorro. É comum ouvir críticas de que a igreja fala demais e faz de menos. Mas a verdade é que muitas igrejas sérias estão sustentando silenciosamente obras que o mundo sequer reconhece, clínicas de recuperação que recebem dependentes químicos gratuitamente, centros de apoio psicológico, creches em comunidades carentes, distribuição de cestas básicas, assistência jurídica, campanhas de doação de sangue, atendimento médico voluntário. E tudo isso, muitas vezes, é feito com o fruto direto do dízimo, com aquilo que foi colocado no altar por alguém que confiou, sem saber que sua oferta se transformaria em esperança real na vida de alguém. Essas ações não são opcionais, são reflexos inevitáveis de uma fé viva. Jesus disse em Mateus 25, versículo 35, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era estrangeiro
e me hospedastes. Ele não está falando em metáforas, está falando de atitudes práticas. E quando a igreja responde a essas necessidades com os recursos que lhe são confiados, ela está na prática servindo ao próprio Cristo. O dízimo, então, se torna uma ponte entre o céu e a dor humana, uma maneira de tornar visível a compaixão de Deus em uma sociedade indiferente. É importante entender que nem todo mundo pode estar na linha de frente ajudando com as mãos, visitando hospitais, carregando cestas, dirigindo caminhões de ajuda, mas quem entrega o dízimo com consciência participa espiritualmente de cada um desses atos. Aquele que dá, permite que o outro vá. Aquele que contribui, torna possível a ação. E assim, todos compartilham da mesma missão, com igual valor diante de Deus. Esse elo invisível, essa corrente de graça, não conhece fronteiras. Há igrejas que sustentam missionários em outros países, em regiões onde o evangelho ainda é perseguido, em comunidades esquecidas, em vilarejos onde não há escola, nem luz, nem água potável. E tudo isso é possível porque alguém mesmo, sem saber, dizimou com fé. A oferta chegou mais longe do que os olhos podiam ver, e ali, no silêncio de um campo distante, alguém agradece a Deus por um socorro que nasceu do altar de uma igreja local. Dizimar é, portanto, estender a mão invisível de Cristo, é fazer o bem em nome dele mesmo. Sem saber quem será alcançado, é multiplicar misericórdia com recursos naturais, é usar o que é terreno para realizar o que é eterno. E essa consciência transforma o coração do crente. Ele percebe que sua oferta não se limita à manutenção do templo. Ela vai além. Ela toca o necessitado. Ela dá voz a quem foi silenciado. Ela devolve dignidade. Ela sustenta o reino com justiça e amor. Não se trata de fazer caridade por caridade. Se trata de viver o Evangelho em sua essência. A mensagem de Jesus sempre esteve cercada de atos de misericórdia. Ele curava, alimentava, acolhia, restaurava. E a igreja, como corpo de Cristo, precisa carregar esse mesmo legado, não só com palavras, mas com recursos, com atitude, com compaixão viva. Quando uma igreja se compromete com essa visão, ela não cresce apenas em números, ela cresce em profundidade, porque se torna útil, se torna relevante, se torna um instrumento visível do cuidado de Deus. E os fiéis que fazem parte dessa missão, através do dízimo, também são edificados não apenas por saberem que estão contribuindo, mas por sentirem que fazem parte de algo maior do que eles. Essa perspectiva cura a frieza, restaura a motivação, corrige a visão distorcida de que o dízimo é só uma prática religiosa. Se torna um ato de misericórdia constante, um compromisso silencioso com os que sofrem, uma semente que germina na vida de outros. E quanto mais essa verdade é compreendida, mais o ato de dizimar se transforma em privilégio, não por obrigação, mas por convicção. Porque, no fim das contas, a fé que não se transforma em misericórdia está incompleta. E o dízimo, quando entregue com um coração disposto, tem o poder de ser mais do que uma contribuição. Ele pode ser uma resposta divina para alguém que estava orando por socorro. E então, depois de caminharmos por vales de dor e subirmos aos picos da revelação, chegamos a este ponto crucial.
Diante de tudo o que foi exposto da corrupção, que fere, e da verdade, que liberta, a pergunta que ecoa na alma é: o que fazemos agora? Qual é o próximo passo? A resposta mais fácil, e talvez a mais perigosa, seria simplesmente desistir. Seria olhar para os escândalos, para os altares transformados em balcões de negócio e dizer: cansei, não quero mais fazer parte disso. Muitos, com o coração sangrando, escolheram esse caminho do abandono, fechando não apenas a carteira, mas também a alma, para a beleza de uma entrega genuína. Mas eu preciso te dizer, com toda a convicção do meu espírito, a solução de Deus nunca é o abandono, é a restauração. A existência de líderes corruptos não anula a santidade de um princípio divino. A verdade do Evangelho não pertence aos lobos que se vestem de ovelhas. Ela pertence a Cristo e ao seu povo fiel. O erro de alguns não pode jamais se tornar uma desculpa para a desobediência de muitos. Portanto, o seu chamado, você que foi ferido e que agora busca a cura, não é para se tornar um cético, mas sim um crente vigilante e sábio. O seu chamado é para examinar, para testar os espíritos, para procurar com diligência um solo fértil, onde a sua semente de fé possa ser plantada. Deus te chama para ser um parceiro ativo em sua obra, e isso exige discernimento. Procure por igrejas onde a verdade não está à venda, onde a liderança serve, em vez de ser servida, onde as contas são prestadas com transparência, porque não há nada a esconder. Busque comunidades onde os frutos da misericórdia são visíveis, onde o amor não é apenas um discurso, mas um prato de comida para o faminto, um abrigo para o desamparado, um consolo para o aflito. Sua oferta não é um cheque em branco para financiar vaidades humanas. É uma semente de confiança que você planta em um ministério que honra a Deus. Portanto, entregue sim, mas entregue com sabedoria. Dê com um coração movido pelo amor e pela confiança, não mais pela rédea curta do medo ou da culpa. A sua fidelidade não pode ser refém da infidelidade alheia. E às igrejas e aos líderes que ainda temem a Deus, em seus corações, o chamado é ainda mais urgente e profético. Voltem ao altar puro, abandonem o marketing do sagrado, as estratégias de arrecadação que manipulam a fé, as campanhas que prometem o céu em troca de tesouros terrenos. É hora de demolir o altar do espetáculo e reconstruir o altar do sacrifício verdadeiro. Um altar onde o dízimo não é o objetivo final, mas a consequência natural de uma vida inteiramente consagrada a Deus. A igreja precisa ser um lugar onde as pessoas são edificadas e não exploradas, onde o pastor é um servo que zela pelas almas e não um gerente que controla os bolsos delas. A glória deve ser de Deus e não das instituições. Quando essa transformação acontece, algo milagroso se desenrola. A obrigação se converte em privilégio. O dízimo deixa de ser um peso de chumbo que nos arrasta para baixo e se torna um par de asas que nos eleva acima do materialismo. Ele se transforma na mais poderosa ferramenta de liberdade, quebrando as correntes invisíveis da avareza e da ansiedade que aprisionam a alma. A entrega deixa de ser um ato religioso e se torna
uma arma espiritual que declara ao mundo que nossa fonte não está em nossos recursos, mas na provisão inesgotável do Senhor. É nesse ponto que o dízimo revela seu propósito mais sublime. Ele se torna um rio de misericórdia que flui do altar para o mundo. Cada oferta entregue com um coração puro se transforma em esperança tangível na vida de alguém. É o sustento para o missionário em terras distantes, o remédio para o doente, a reabilitação para o dependente químico, a dignidade para a viúva e o órfão. Ao dizimar em uma igreja fiel, você estende as mãos de Cristo para lugares que seus pés talvez nunca pisem. Você se torna parte de uma corrente de graça, um agente do cuidado de Deus na terra. Isso não é um fardo. Isso é uma honra indescritível. Por isso, o meu desafio final para você hoje não é apenas sobre o que você fará com seu dinheiro. É sobre o que você fará com sua vida. A pergunta fundamental que Deus te faz não é quanto você vai me dar, mas sim a quem seu coração pertence. Porque quando o coração é entregue por inteiro, a oferta se torna uma celebração, uma expressão de alegria, um reflexo de um altar interior que queima incessantemente com amor e gratidão. Que o Senhor te abençoe com a coragem de romper com o passado de dor e com a sabedoria para encontrar seu lugar em uma comunidade de fé verdadeira. Que Ele cure cada ferida e transforme sua motivação para que cada ato de entrega seja uma festa no céu. E que sua vida, em sua totalidade, seja a oferta mais preciosa, um altar vivo que exala o bom perfume de Cristo para a glória eterna de Deus. Se esta mensagem tocou o seu coração e trouxe luz à sua mente, compartilhe-a com alguém que também precisa ouvir esta verdade libertadora. Vamos juntos espalhar a cura e restaurar o verdadeiro sentido da adoração. Amém.